Estamos no ar com o nosso Bom Astral. Eu já vou chamar o Pai Silvio de Oxalá, porque eu sei que hoje ele trouxe muitas dicas. Nós vamos conhecer mais sobre o Obaluaê, aquele orixá que se veste de palha, né? Você vai entender quais são os atributos dele, quem é esse orixá, como ele pode ajudar no seu dia a dia. E o Pai Silvio sempre traz um banho de ervas, mas hoje o banho é de pipoca. Bom dia, Pai Silvio, como vai? Bom dia, Edu. Receba o nosso axé. Que assim seja, axé! E hoje, então, banho de pipoca ou baluaê. Vamos ter também uma dica de uma advogada sobre uma lei que transita no Senado que vai beneficiar os irmãos do axé no seu trabalho, hein? Que bom, coisa boa. É ótimo porque o Pai Silvio traz para a gente a parte energética, filosófica, mitológica e também essa parte para a gente conhecer aí, né, os direitos nossos, né, e zelar por eles. Então já vou começar aqui com o quadro Nosso Axé. Pode rodar a vinheta. Eu saúdo Astral TV, eu saúdo o programa Bom Astral, Edu Escapon, eu saúdo toda a equipe da TV Astral. Recebam o nosso axé. E antes de adentrar os nossos assuntos, eu queria dar um pequeno recado. Estão abertas as inscrições para o nosso grupo de estudos Orixás, no formato online, todas as terças-feiras, às 19h30. Informações 11 9 4107 1965. E na comunidade Pai Antônio das Almas, amanhã, sábado, às 16 horas, gira com o povo baiano, gira com a linha de baianos. Uma gira que traz a energia do povo do Nordeste, o axé do povo do Nordeste, amanhã às 16 horas. Informações e reserva de senhas também no 11 9 4107 1965. O quadro de hoje vem na força da cura espiritual, física de Obaluaê, o orixá da cura, da saúde. E vamos acender nossa velhinha aqui e invocar a presença deste orixá tão amado da nossa Umbanda e Candomblé. Atotô Abaluaê, Atotô Abaluaê, Atotô Abaluaê. Salve, orixá. Pronto. Está firmado aqui, pensamento em orixá. Vamos recorrer a esse poder de cura que ele nos traz, estudando o seu mito, estudando a sua filosofia e também, no final, um banho de pipoca na força desse orixá. Vamos começar então a saudar o Baluaê, cantando para ele. Quem vai cantar para a gente agora é um super ogã, né, que está sempre no YouTube, no Instagram, louvando os orixás com seu canto de fé. Vamos chamar aí o vídeo 1, Luan Pureza.
Muito obrigado, Luan Pureza, por sua participação e por sempre divulgar a nossa fé através do seu canto. Lembrando que o canto dos pontos na Umbanda, no Candomblé, é a verdadeira oração do fiel, a nossa oração de fé. E eu acompanho muito o trabalho do Luan Pureza, principalmente no YouTube. Eu gosto muito da sua seleção de cantos, da força que ele invoca, da energia que ele invoca no seu toque, no seu canto, e peço para vocês acompanharem as redes sociais dele, tá? Instagram e YouTube, Luan Pureza. A Totô Abaluaê. E vamos agora ao nosso Itã, que seriam, eu não gosto desse nome, não são fábulas, são histórias sagradas, mas eu sempre falo de fábula, falo de histórias, para que as pessoas, né, que não acompanham a nossa religião, que não são a nossa religião, possam entender. Né? Mas os Itãs são realmente ferramentas de oratória, né, para que a comunidade pudesse se guiar em caminhos de ética, de retidão, para a reforma moral e para a condução da comunidade. E o Itã de Obaloaê, eu trouxe um pequeno vídeo, que é o vídeo 2, que já vai transmitir, né, onde vamos ilustrar um pouquinho a trajetória desse orixá e as lições que essa história, esse Itã, nos inspira. Vídeo 2, vamos assistir? A Totô, Baluaê, a Totô, silêncio, o Senhor está na terra. O Baluaê é filho de Nanamburuquê, irmão de Oxumaré, Ossan e Euá. Ele foi criado no jardim de sua mãe, onde ela orientou: o Baluaê apenas observe as flores, mas jamais as colha. Mas ele, desobediente, não só colheu as flores, como também pisoteou todo o jardim, e por isso contraiu uma doença de pele. Abandonado pela família, foi acolhido por Iemanjá, que lhe deu amor e proteção. Portanto, o Baluaê é filho adotivo da rainha dos mares. Já na fase adulta, o Baluaê sofria com a solidão, pois dele ninguém se aproximava devido à doença e ao seu aspecto. E um dia, seu irmão adotivo, Ogum, compadecido da sua dor, lhe presenteou com uma roupa de mariô, de palha, para que ele escondesse seu aspecto e, quem sabe, as pessoas começarem a se aproximar dele. Mas mesmo assim, o Baluaê se retraía, e um dia viu uma festa em sua aldeia. E ele observava de longe as pessoas cantarem, dançarem, bebendo. E ele queria também cantar, dançar, beber, mas tinha medo que as pessoas o evitassem. Yansan, observando isso, soprou sobre a sua pele os seus ventos sagrados, transformou as suas feridas em pipocas. O Baluaê foi curado, e não só foi curado, como passou a ser reverenciado como Deus da cura, da saúde e da doença. Atotô Baluaê. E um dia, enquanto dormia, o Baluaê escutou uma voz que dizia: "Você está pronto. Levanta-te e vá curar o povo." Uma cidade estava infestada da peste. O Baluaê por lá passou e a todos curou. Assim todos louvaram ao Baluaê, gritando: "Ah, Totô", que significa silêncio. O rei está na terra. E aquele que era desprezado passou a ser reverenciado. O Baluaê vem nos ensinar principalmente 3 lições. A primeira, ele lembra diversos mitos da humanidade, como, por exemplo, José do Egito, que foi vendido pelos irmãos, viveu o abandono, a solidão, a escravidão, e depois cresceu apesar das suas dores e serviu de salvação, até mesmo por aqueles que o traíram. Talvez seja essa a primeira grande lição de Obaluaê, que também se alinha a uma frase de Jesus: "Bem-aventurados os que se humilham, pois serão exaltados." O Itã de Obaloaê é um dos mais belos dos ensinamentos da linhagem Yorubá. O primeiro aspecto que a gente tem de considerar é o motivo da doença de Obaloaê. Ele desobedeceu a mãe, maculou o sagrado, as flores sagradas do jardim da sua mãe. Não é um outro terapeuta que nos indica e relaciona a saúde física com a saúde emocional. E a doença emocional começa quando profanamos o nosso sagrado. E quando eu falo sagrado, não se trata apenas de religiosidade. Sagrado é justamente aquilo que não pode ser mudado, que é digno de ser venerado. Portanto, responda para você: será que seu adoecimento emocional e por consequência física não partiu de um desrespeito ao seu universo pessoal e sagrado? Alguma lei sua que você desprezou,
que você se submeteu e você profanou seu universo sagrado? A doença física é considerada por muitos terapeutas, e eu acredito, um reflexo do seu estado emocional. E o seu estado emocional será sempre atingido quando o seu universo sagrado não for respeitado. Defina. Qual é o seu jardim sagrado que não pode ser profanado? Vou dar uma história para vocês. Uma vez numa palestra num centro espírita, o palestrante contou que ele foi visitar um asilo e tinha uma senhora que foi conversar com essa senhora, e essa senhora contou para ele que ela tinha sido uma grande atriz do passado, né? E que ela abandonou a carreira de atriz para cuidar dos filhos, cuidar da família. No final, colocaram ela no asilo. Ou seja, ela profanou o mundo sagrado dela pelos outros e depois foi deixada no asilo. Esse é um outro exemplo. Uma outra história também muito interessante para a gente pensar sobre o nosso sagrado e como a emoção tem acesso direto à nossa saúde física. Estava no jantar e tinha a esposa de um amigo meu que trabalhava com oncologia e ela fumava. E eu falei para ela, poxa, você trabalha com oncologia e você fuma? Ela me respondeu, Silvio, tudo que dizem por aí sobre cigarro, bebida, está muito certo. Causa câncer mesmo. Mas o maior causador de câncer é a mágoa, é a tristeza. Pensem sobre isso. O segundo aspecto da jornada de Obaloaiê é o acolhimento. Desprezado pela família devido à doença, ele foi acolhido por Iemanjá e apoiado por Ogum, seu irmão adotivo. Ou seja, a família do mar apoiou o filho da terra, filho de Nanã, Nanã, elemento terra. Nos faz recordar aquele pensamento que tanto circulam por aí, né? Que tanto é pregado por aí. No Instagram, 10 mil amigos. No Facebook, 15 mil amigos. No TikTok, 30 mil amigos. E na doença, na pobreza, quantos estarão ao seu lado? E você? Você está ao lado de pessoas que precisam de você nessas condições? Reflitam sobre isso também. É outra lição que o Itan de Obaloaiê nos inspira. O terceiro e último aspecto que nos leva a uma lição. Os ventos de Yansan sopraram sobre Obaloaiê e transformaram as suas feridas em pipoca. Os ventos de Yansan, Yansan, orixá do movimento e da mudança. Feridas que se transformam em pipocas. Se a mudança da pessoa acontece, a dor some, a cura vem. Vamos primeiro aceitar o óbvio. Nosso corpo físico tem data de validade para todos. A quem vive, a morte é certa, mas quem morre tem que renascer. Bhagavad Gita. Não há dúvidas que ao longo da nossa vida enfrentamos pequenas mortes, que são mudanças que nos levam a outro estado de consciência. E não há dúvidas também que ao longo da nossa existência enfrentamos também pequenos renascimentos para um novo caminho, uma nova vida. Muitas pessoas se superam depois de um estado enfermo, né? E mudam de vida, de pensamento, de atitude, isso acontece muito. Para se pensar, as feridas de Obaloaiê viraram pipoca. Vamos pensar sobre a pipoca. Um milho duro, colocado no fogo, se transforma, que a gente chama de flor de Obaloaiê. A pipoca jamais volta a ser milho. E ela se transforma no fogo, na dificuldade da mudança. O espírito que evolui jamais retrocede. Quantas histórias de superação que já conhecemos, vivenciamos, aplaudimos. Obaloaiê vai nos falar justamente disso, de esperança. Seja para os doentes do corpo, das emoções ou da alma. Silêncio, o Senhor está na terra. Salve as lições de Obaloaiê para esta sexta-feira. Muita esperança, tudo pode melhorar. Respeite o seu sagrado, aprenda a lição que a dor lhe traz, mude a sua consciência. Dica do Axé, doutora Clara Moreira, vai nos falar sobre uma lei que transita no Senado, quero só dar uma prévia para vocês. Irmãos de fé, vamos nos ater aos nossos direitos para que a gente possa proteger o nosso espaço que é tão atacado.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou, no dia 25 de março, um projeto que garante aos trabalhadores o direito de adaptar o horário de trabalho por motivos religiosos. A lei segue para o plenário agora, viu? É a PL 3.346/2019 do ex-deputado Volney Queiroz de Pernambuco. O projeto também autoriza o uso de vestimentas, adereços e símbolos religiosos no local de trabalho. Quantas pessoas já enfrentaram discriminação no ambiente de trabalho por usar suas guias, usar o seu branco, usar sua roupa de axé? Até em carros de aplicativos, quantos irmãos ganharam causas por causa disso? Essa lei transita, já vamos falar sobre isso. A regra vale para trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. A fonte aqui é o site da Agência Senado. Quem vai nos falar sobre isso é a doutora Clara Moreira no vídeo 3. Vamos assistir? Olá, meu nome é Clara Moreira, eu sou advogada popular, peço licença para chegar, quero falar com vocês rapidamente sobre uma grande vitória que nós tivemos no final do mês passado, uma grande conquista, ainda muito a se caminhar, mas já é uma grande conquista, que foi a aprovação na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal do projeto de lei 3346 de 2019. No frigir dos ovos, esse projeto, ele garante o direito a trabalhadoras e trabalhadores a ter a sua jornada de trabalho adaptada por motivos religiosos. Esse projeto ele tem 3 pontos fundamentais e esse é o primeiro. Inclusive porque ele não restringe esse direito ao trabalhador do setor privado, né? O servidor público, a servidora pública, inclusive de cargo comissionado, também faz jus a esse direito, né? Poder adaptar a sua jornada de trabalho para exercer a sua guarda religiosa, o seu dia sagrado, desde que o empregador, o seu superior, seja avisado com 15 dias de antecedência. Outro ponto fundamental e muito importante no que se refere à liberdade, ao direito à crença, é a proibição de perguntas de cunho religioso em entrevistas de trabalho. A gente sabe que o Brasil é um país muito complexo, cercado por um racismo muito estruturado e os preconceitos de diversas formas, e esse mandamento desse projeto de lei ele é fundamental para se coibir na prática as diversas formas de preconceito. Outro ponto muito importante, muito simbólico, é o uso das vestimentas, a possibilidade de se usar vestimentas indumentárias no ambiente de trabalho. É muito curioso porque o Brasil é um dos países mais avançados no que se refere à legislação de liberdade de consciência, liberdade religiosa, né? O artigo 5º, ele traz princípios, né? Ele traz mandamentos fundamentais para uma sociedade diversa, para um país laico. No entanto, a prática, ela reflete a forma como esse país foi construído e não como as normas são aprovadas, digamos assim. Então, a gente vive num país extremamente violento, onde as minorias sociais são extremamente criminalizadas, inclusive os povos tradicionais de terreiro, o povo de axé, e onde o racismo ele impera das suas diversas maneiras, com muita liberdade. Então, esse projeto de lei, ele vem, a meu ver, trazer um pouco do que tem nesse grande guarda-chuva dos princípios dos direitos constitucionais, ele vem trazer para a prática, né? Ele vem trazer para uma dimensão concreta do dia a dia das pessoas a possibilidade do seu exercício de fé, a possibilidade de você exercer o seu sagrado, a possibilidade de você poder ser o que você é sem perseguição. Entendendo também que esse projeto de lei, além dele garantir o que já está garantido, porque a Constituição ela traz isso, mas de maneira específica, e por isso ele tem uma tarefa fundamental na sociedade, que além da liberdade religiosa é de coibir ações racistas contra os povos de axé e outras minorias sociais também. Então, a gente entende como uma grande vitória, porque é o primeiro passo para a gente dialogar com a sociedade, para a sociedade ver algo acontecendo no concreto, né? Os mandamentos constitucionais, os princípios da nossa sociedade, eles ficam flutuantes. E esse projeto de lei, de fato, ele tem uma tarefa desafiadora, que é dialogar com a sociedade civil, impor para a sociedade civil que a diversidade religiosa, que a diversidade de pensamento, que a diversidade cultural, ela precisa sim ser respeitada. Afinal de contas,
Essa sociedade democrática, ela é construída por muitos braços e muitos trabalhadores e trabalhadoras que precisam e que devem exercer o seu direito da melhor forma possível, sem o menor risco, sem criminalização, a sua identidade. Eu acho que é isso. Muito obrigado, doutora Clara Moreira, pelo seu esclarecimento, pela segurança da mensagem. Eu insisto que os irmãos de Axé sempre se atualizem com respeito aos seus direitos, porque nós somos muito atacados e quando você está protegido, amparado por uma lei, você tem a força do seu lado. Tá? Quem quiser conhecer melhor o trabalho da doutora Clara Moreira, pedir orientação também, Instagram, @clara_claridade_. Muito obrigado, doutora Clara. Vamos ao nosso banho de hoje, dessa sexta-feira do quadro Nosso Axé, lembrando o ritual de banho de ervas, vem da tradição banto, vem da tradição indígena, a Umbanda assimilou e é um dos principais receituários dentro de um terreiro. A gente ensina aqui banhos purificadores, que elevem a sua força, que aumentem a intensidade espiritual, que façam uma limpeza, e o banho hoje na Força de Obaloaiê não podia ser outro que não o banho de pipoca. Então, primeira coisa, você vai pegar os milhos de pipoca na sua mão, não vale pipoca de micro-ondas, hein? Tem que ser feita no fogo, panela e no fogo. Você vai pegar uma quantidade de milhos de pipoca nas suas mãos, vai fazer uma oração. Por que você precisa desse banho? Para uma cura física, uma cura emocional, uma cura espiritual? Só apenas intencionar a presença de Obaloaiê na sua vida, segura na sua mão e intenciona. Tá? Liga o fogo, coloca azeite na panela, algumas pessoas colocam dendê, mas isso eu aconselho para os irmãos de fé, que dendê é um elemento muito específico. Vamos colocar azeite, tá bom? Estoura a pipoca, fica do lado da pipoca enquanto isso acontece, sempre intencionando. Você vai escolher somente as pipocas brancas não queimadas, descarta no lixo mesmo as queimadas, fica só com as brancas. Ferve um pouco de água, ferveu, coloca num recipiente. Pega as pipocas brancas, uma quantidade, mergulha na água quente, abafa com um pano em cima, tá? Exatamente isso que você vai fazer. Pega um pouquinho de pipoca, mergulha na água quente, um pano em cima para abafar. Deixa curtir por uns 10 minutos. Fique sempre do lado, intencionando. Leva para o seu banho, toma o seu banho de higiene normal. Depois vai pegar essa água que recebeu essa quantidade de pipocas, joga do pescoço para baixo. Os irmãos de fé, que já estão acostumados com esse tipo de banho, da cabeça para baixo. Os que não são da fé, do pescoço para baixo. Um lembrete, banho de ervas ou banho de pipocas não é para ser ingerido. Põe um pouquinho na sua pele, se queimar, se coçar, não tome o banho. Esse banho de pipoca é purificador de energias densas, ajuda na cura emocional, física e espiritual. A Totô Obaloaiê, assim seja. Edu, esse foi o nosso banho. Que assim seja, Totô Obaloaiê, um banho poderoso, viu, gente? Para você utilizar aí no seu dia a dia, descarregar as energias negativas, os problemas de saúde que acometem, né, nossa saúde física, psíquica. Então faça. E muito simples, né, Pai Silvio? Muito. Basta a pessoa querer parar e dedicar, né, uns instantes a isso. Isso, um autocuidado, não é, Edu? Exatamente, é isso aí, gente. Então, vamos nos cuidar. Galera, eu os convido a seguir também o Instagram do Pai Silvio, que é esse perfil aqui, ó, @siltad, com D mudo, tá? É Sil, SILTAD. Esse é o Instagram pessoal. Agora tem também o da casa dele de Axé, que é o @comunidade.paiantônio. Só seguir, né, Pai Silvio? Exatamente, estamos lá para atender a todos. E como está a programação da casa? Amanhã, gira de baianos, às 16 horas. Nesse sábado? Sábado. Perfeito. Então, gente, para saber mais é nesse Instagram, tá? Pode mandar mensagem lá por inbox. A casa fica onde mesmo, Pai Silvio? É Brooklyn? Fica no Brooklyn, próximo da estação BR. Então é fácil para as pessoas irem. Fácil. Basta acessar o chat no Instagram, nós passamos o endereço e reservamos uma ficha de atendimento. Perfeito. Muito obrigado, Pai Silvio. Um bom final de semana aí para ti. Obrigado a você, Edu. Recebam todos o nosso axé. Axé muito bem recebido, né, gente? Bom, eu vou fazer um break bem rápido. Quando voltarmos, Sandra Suzy Paranormal
vai fazer a análise da energia das casas. Quer mandar uma foto de algum ambiente da sua casa, aquele ambiente que você se sente confortável, para mandar aqui no programa? Pode ser, de repente, a fachada, pode ser a sala, sala e cozinha, ou o quarto. E aí você nos envia o nome completo, a data de nascimento, ela com a paranormalidade dela vai se conectar com a energia do seu lar e vai comentar que energia que ela sente, o que você pode fazer para melhorar alguma coisa. Se quiser, pode mandar até uma pergunta. E nos diga também de onde você está acompanhando o programa, queremos saber. O WhatsApp está aí na tela, você pode mirar a câmera do celular nesse QR Code que está aparecendo aí, que você já cai no nosso Zap, ok? 11 9 6271 0106. Quando você vai mandando a foto, os seus dados, eu vou fazer um intervalo bem rápido. É o tempo de um cafezinho, gente. E a gente já retorna com o Bom Astral. Até já já.